Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, mais uma vez aqui, encontrando vocês aí nos seus lares. E hoje nós vamos falar de direito do cidadão. Direito especificamente de aposentados. Previdência social, não é isso, Gráucia? Exatamente, Marcele. Eu quero dar boa noite Só um minuto. a todos, né? Calma. Boa noite ao meu amigo Coronel Ezequiel, que está aqui conosco mais uma vez. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, Marcele. Agradecendo mais uma vez em estar aqui com essa bancada maravilhosa, né, de pessoas competentes, simpáticas. E sempre é um grande prazer em vir participar do programa Acerto de Contas. Tágira, o grande jornalista Tágira, meu parceiro de programa. Boa noite, Marcele. Boa noite aos meus pares. O namorador do Acerto de Contas. Já fui, já estou mais tranquilo. Falar do Olhar Municipal, Marcele, que nós estreamos ali na ANC, um programa voltado exclusivamente para tratar de assuntos municipalistas. Já está no ar, né, Já Tágira? está no ar. É numa multiplataforma, Marcele, rádio, TV web, sites, todo o estado do Ceará. E em breve quem vai estar lá é o Coronel Ezequiel. Vai falar sobre, Prazer. né, sobre tributação municipal, reforma tributária, assuntos aí extremamente pertinentes para os municípios, para as gestões. Aliás, é importante falar de reforma tributária, que é um dos anseios, né, da grande massa empresarial desse país, né? Uma reforma tributária justa, né? E equilibrada, né? É equilibrado, porque tudo é contas, tudo é exato. Qualquer negócio, qualquer business é exato. Boa noite, meu querido Albino. Como é que está o senhor? Boa noite, muito Rezando obrigado. muito texto? Rezando. Pelo jeito não resolve nada. Só Você não armado, muda, né? Padre Pio dizia que era a arma dele. Hã? Padre Pio dizia que era a arma dele. É, isso aí. Como é que você está, Albino? Tudo bem? Tudo bem, boa noite aí a todos. Muito obrigado aí por mais uma vez estar aqui presente aqui, colaborando aí com um grande programa. Obrigado, meu irmão. Rebouças. E aí, Rebouças? Meu amigo Macieri, é um prazer mais uma vez estar no Acerto de Contas, né? Lembrando o nosso telespectador que aí no Instagram, carlosrebouças.advogado cristão, e em breve vai sair o curso Direito Penal Simplificado. Está sendo produzido, vai estar nas plataformas de curso para você entender o direito penal em um momento que nós passamos no Brasil, né, de deturpação dos princípios jurídicos constitucionais do direito. Então vai ser muito legal esse curso Direito Penal Simplificado para professores, para advogados, para estudantes e para o cidadão. E para a comum, sociedade, né, para a Rebouças? sociedade em Importante geral, demais. entender o direito. Cláudia, boa noite, minha querida. Mais uma vez, aqui é sempre um prazer ter aqui conosco, né? Você é uma peça fundamental no Acerto de Contas, pode ter certeza disso. Fica o meu abraço ao Felipe, mais uma vez. E hoje nós estamos recebendo aqui um grande jurista, um advogado que defende essas causas da Previdência, né? Da Previdência privada. Falando em Previdência privada, nós não podemos esquecer, daqui a pouco vamos falar um pouquinho da CPMI, do INSS, que está andando a todo vapor. Ninguém imaginava que a performance da CPMI, do INSS, iria chegar aonde chegou. Na verdade, nós temos lá duas grandes personalidades, duas grandes peças, dois grandes seres humanos. Um é o que preside, que é o Albino, quem é o nome? Senador Eduardo Girão. Não, estou falando do Girão, estou falando quem preside a CPMI do INSS. Não lembro o nome, não lembro. Dá uma olhada aí no Google. Você estava Sabe falando que do alguém senador sabe? Eduardo Girão. Alguém sabe? E já não vamos falar o nome. E nós temos o o relator. Relator, são dois grandes, estão se demonstrando, eram desconhecidos, né, Marcelo? São os caras que... do Brasil e estão mostrando pulso. É esse tipo de pessoas, de seres humanos, de profissionais, de políticos... Figuras públicas. De políticos que o país ou qualquer outro país precisa. Qualquer estado precisa. Porque, pode falar com... O relator é o deputado Alfredo Gaspar, né, Certo. que foi promotor de justiça. Exato. Um excelente, está tendo Excelente o trabalho Entende dele. de técnica, de interrogatório, né? Promotor de E justiça. ele vai na veia, né? Ele vai na veia. E quem achou que ia virar pizza
tá se queimando no forno, né? Porque a Mas coisa tá tomando Se rumo. não fosse os habeas corpus, infelizmente concedidos Horrível isso. pelo meu. STF, Não, mas que prejudica o andamento, né, da investigação, que o que é a CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. É um inquérito igual ao policial. É onde se produz provas para o inquérito ser enviado para a Justiça e a Justiça processar. Agora imagine se no inquérito policial comum, que é o mais comum, toda pessoa que fosse chamada pelo delegado de polícia tivesse um habeas corpus para ficar calado. Quando é que queria elucidar crimes no Brasil? A comparação é perfeita porque é a mesma coisa. É um inquérito. O inquérito é um procedimento administrativo meramente informativo, inclusive inquérito policial. É um procedimento administrativo meramente informativo, presidido pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. No caso da CPMI, é presidido por um dos parlamentares que foi escolhido para isso e relatado por outro. Então, não deveria existir isso de habeas corpus para impedir produção de prova interrogatória. Porque o princípio constitucional de produzir prova contra si mesmo. E no inquérito policial vai ser assim também? Verdade. E registrar, né, o nome do deputado Carlos Viana, que é o presidente lá da CPI, que está conduzindo também com a tranquilidade. O que o coronel falou primeiro é o relator, é isso? Relator primeiro e o Carlos Viana. não, são duas personalidades que nós, como cidadãos, não tem cidadãos, né? Cidadãos. Como brasileiros, né? Deveríamos ter, né, todos os dias em nossa defesa, porque está fantástico. E também temos que salientar aqui a brilhante decisão do nosso ministro André Mendonça, que é o relator desse processo do CPMI. Aí ele é o juiz relator. Só um minutinho. De frente do relator. Ele é o do Supremo, o relator desse processo todo, que está mandando para a cadeia. É isso que precisa acontecer. Porque não dá para a gente essas pessoas ficarem impunes. Andar de Rolls Royce de 11 milhões, adega de 11 milhões. O cara vai para uma CPI com sapato de 10 mil reais. É um tapa na cara do povo. E todo mundo sabe de onde tiraram o dinheiro. Tiraram o dinheiro do seu pai, do meu pai. Da minha mãe. Entendeu? E da sua mãe, enfim. Do Lula, tirado do Lula, da aposentadoria do Lula. Então, quer dizer, é um absurdo. E eles estão aí. Hoje eu vi uma notícia recente aí que teve algumas personalidades que esquivaram aí dos depoimentos, mas eles já disseram que vão buscar e vai ter que participar do depoimento. Então, parabéns a essa equipe maravilhosa que está fazendo a coisa acontecer. Porque aqui no nosso país, CPMI sempre foi sinônimo de pizza. Certo? Sempre foi sinônimo de pizza. Então, parabéns a essas autoridades aqui. Glaucia, quem é o nosso convidado de hoje? Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa, nos prestigiando mais uma vez nesse nosso programa Acerto de Contas, né? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Renan Félix. Ele é um advogado que ele fez o inverso de que muitos jovens fazem. Dr. Renan, ele era funcionário do INSS, concursado, um emprego federal que é desejado por todos os jovens que terminam o curso de Direito. E, num determinado momento da vida dele, ele falou, eu não quero isso aqui não é para mim. E ele pediu demissão, exoneração do cargo, e ele se aventurou e foi um vitorioso dentro da carreira dele. É um jovem, Dr. Renan Félix, né? Ele é conhecidíssimo, tem um escritório de advocacia de primeiro mundo, lá você vai ser recebido, você que tem problemas com aposentadoria, você que tem Parkinson, você que tem Alzheimer, você que tem doenças neurológicas que são incapacitantes, Dr. Renan, ele é especialista nisso. Então, hoje, ele provou que quando a pessoa tem talento, que quando a pessoa tem conhecimento e amor pelo que faz, ele não precisa se prender a um órgão, não. Ele é um sucesso dentro do escritório dele. Doutor Renan, boa noite. É um prazer estar aqui. E a minha primeira pergunta é essa, né? Não bateu medo, pedir demissão, sendo um funcionário federal? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando de previdenciário, né? Costumo dizer que é algo que eu vivo já há 13 anos, como professor, como servidor, atualmente como advogado.
E respondendo a pergunta, de fato, dá um medo, porque tem-se no Brasil aquele mito, e eu falo mito, da estabilidade, né, do serviço público. E aí, quando eu fiz faculdade federal, o início de tudo, era algo muito forte. Se você não fizer concurso, se você não for para o magistério, você vai passar fome. O professor perguntava quem é que vai para concurso, todo mundo. Quem é que vai para o magistério? Quem vai advogar? O pobre coitado lá atrás levantava a mão timidamente, todo mundo olhando para ele como se ele estivesse falando um absurdo, saindo da faculdade de Direito. Então, já na faculdade, fiz concurso do INSS, passei no concurso e fui servidor, fiz análise de aposentadorias, fui gestor, fiz revisões, certidões. Acho que eu passei por todos os setores do INSS, porém tinha uma certa frustração, que era a entrega final. O INSS, enquanto um órgão, né, uma autarquia federal, ele está muito limitado, né, o que a gente chama lá no direito administrativo de princípio da legalidade. Então, algumas coisas, de fato, o INSS não pode fazer. Ele está limitado ao texto estrito da lei. E aí, às vezes, eu falava para a pessoa, olha, você não tem direito, mas vá para a justiça, procura a defensoria, que eu acho que você consegue reverter. Muitas vezes eu até dizia, olha, tem um julgado aqui lá do STJ que te dá condições, o INSS não vai fazer, mas você consegue. E aquilo meio que me frustrava, né? Eu ficava pensando, poxa, fiz a faculdade inteira, mas estou limitado, estou aqui amarrado. Então, quando foi em novembro de 2018, eu dei esse passo de pedir exoneração, né, do INSS e montar meu escritório. Como eu costumo dizer, eu dei a volta no balcão, né? Algumas pessoas me perguntavam, mas os colegas, né, os pares, você é louco, você vai abandonar o seu emprego público federal, a sua estabilidade? E eu dizia, mas eu não sou feliz. Então, não adianta eu estar no lugar anos e anos sendo infeliz, porque o usuário do serviço vai acabar sendo prejudicado. Então, isso norteou muito a minha decisão, essa saída. E hoje, né, já temos aí mais de 5 anos de escritório, já temos uma equipe aqui com 14 pessoas, trabalhando exclusivamente no previdenciário, fazendo o que eu gosto e abrindo possibilidades que, às vezes, o INSS nega para as pessoas. Isso eu acho fantástico você... Porque a maioria das pessoas hoje pensa é o Papa salário, né? É o Papa comunidade, é comodidade, né? Eu estou recebendo o meu, vou lá com o meu horário e tal, e está tudo certo. Fantástico essa virada. Eu queria aproveitar, já que você é engajado nessa área junto ao INSS, qual é o seu sentimento hoje em relação a tudo isso que está acontecendo? Né? Essa CPMI, essa que nós falamos aqui no início do programa, o que você acha que vai acontecer? Como é que você vê isso tudo? Tecnicamente, eu fico, assim, de certo modo, um pouco frustrado, porque há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, mas teve a tal da revisão da vida toda, que muito se falou, né? Que era garantir aos aposentados, pessoas que pagaram INSS antes de julho de 94, o direito a computar esses salários que pagaram, né? Pessoas pagaram salários consideráveis e não puderam computar isso na aposentadoria. Em alguns votos de ministro do STF, o que a gente viu foi que ia ser realmente um prejuízo para a Previdência, algo em torno de 6 bilhões, e veio esse argumento muito forte para negar. É um processo que ainda está tramitando, mas no frigir dos ovos a gente sabe que é muito difícil de haver alguma reversão. E, fazendo aqui o paralelo, isso realmente me deixa muito triste, porque na época o argumento foi o prejuízo à Previdência de 6 bilhões. E agora a gente vê um prejuízo muito maior em relação à Previdência, de dinheiro que foi retirado dos aposentados. Muita grana, né? Anos após anos, né? Eu lembro que ainda na época que eu era servidor, eu acompanhava isso, 2015, 2016, pessoas que chegavam até o INSS, sobretudo agricultores, recém-aposentados. Olha, tá vendo esse desconto aqui? E eu queria saber como é que eu faço para tirar. Descontos pequenos, de 20, 30 reais, porém, que para essa pessoa fazem muita diferença. E a gente ia lá e tirava, mas era algo meio que automático. A pessoa aposentava, ia lá o desconto. E isso a gente observou que realmente teve um escalonamento agora nos últimos anos. Então é um pouquinho, mas o leigo, a maior parte da população que foi afetada por esse golpe, acha que é uma tarifa bancária. E aí não contesta. Então 30 de um, 20 de outro, 25 de outro.
isso aí vai realmente gerando um montante. Então, a minha sensação enquanto advogado especializado e professor é de frustração. Qual o número de lesados? Qual o número de lesados já constatados? O senhor tem aí? Milhares de pessoas. Viu? O senhor tem um número Tem aproximado? algum valor, o montante? Estima-se. Não, eu queria saber o número de lesados. Não, Acho que milhares. quase tudo. Não tem, Milhares de porque pessoas. É só você ainda fazer um estima-se. cálculo reverso. Ainda 9 estima-se. bilhões foi o cálculo inicial de roubo, Exato. né? 9 bilhões. Aí Então, você divida por R$30, R$25, É um que número eram as quase contribuições incalculável. sindicais. Então, milhares de pessoas foram Uma afetadas. Milhares. fortuna que foi retirada do trabalhador. Do aposentado. Né? O cara que passou a vida aposentado. inteira trabalhando. e não é milhares, 1 mil, 2 mil, 10 mil, não. É milhares de 300, 500 mil. E a cara de 500 mil pau reais dos caras, né, bicho? aposentados. A cara de pau dos caras na CPMI é um negócio assim, precisa ter estômago, Rapaz, né? precisa ter muito estômago, viu, Marcelo? Para acompanhar aquilo ali. É desumano. Olha, roubar idoso e roubar merenda escolar, Absurdo. que é o que nós desumano. temos aqui em alguns políticos no estado do Ceará, inclusive, que estão no governo federal, envolvido com o esquema que teve já de corrupção de merenda escolar, é uma falta de caráter, assim. Qualquer roubo é roubo. Não dá nem pra- Mas roubar merenda é. escolar, meu amigo, daquela Dá criança pra mensurar. que muitas vezes a única refeição dela é no colégio. Imagina isso no interior. No interior, Rebolo. Aí as crianças comendo recheado. Ah, recheado não. Creme crack, Creme vencida. crack. Não, aí começou É água com depois açúcar. creme Bom, crack. vamos lá. Albino, sobre o nosso foco. Quando a gente constata na política o roubo da forma que está sendo feito aí, no INSS, e na grande parte dos políticos que apoiaram isso, principalmente os políticos da esquerda, o que é que o senhor tem para dizer, doutor Renan, que o crime de um político ele é mais hediondo do que um cara que está roubando lá na frente, lá na ponta, um celular? Ele é mais nocivo à sociedade do que o cara que está roubando uma senhora lá na ponta? Na verdade, você vê a capilaridade desse tipo de crime. Atingir muitas pessoas, pessoas que, de fato, têm ali uma renda totalmente comprometida, dependendo de salário mínimo. Aparentemente, R$30 é pouco, mas não é. R$30, às vezes, é aquele arroz que falta, é aquele feijão que falta. Essa pessoa, às vezes, ainda precisa, além da aposentadoria, complementar a renda, Remédio, a gente sabe. Né? Precisa Remédio. continuar trabalhando. Então, um crime desse é algo realmente absurdo. Para comprar Ferrari, né? Realmente absurdo, porque boa parte do público do INSS é formado de pessoas que não têm condições, as foram as mais afetadas, pessoas que são semi-analfabetas, pessoas que são agricultoras, que não têm acesso à plataforma do INSS. Hoje o INSS ele funciona de uma maneira digital. Ele tem um aplicativo chamado de Meu INSS e o cidadão tem a consulta, tem as simulações, a consulta aos extratos, todas voltadas nesse aplicativo. Só que nós temos um público que realmente é carente, que não tem o acesso ao smartphone, que não sabe usar a tecnologia. E Muitas esse vezes não público- sabe nem ler nem escrever. Exato. E esse público, anos e anos com aquele desconto de R$30, de R$40, fazendo falta, mas achando por uma ignorância, por uma falta de informação, que era um desconto bancário. Mais um imposto. E o INSS ele não cobra aquele cartão magnético que é o cartão do benefício. Então, salário mínimo 1.518, a pessoa tem o direito a receber 1.518 no banco. Né? E as pessoas achavam que aquele desconto era tarifa bancária. Anos e anos isso se repetindo. Então, o que nós temos hoje é uma estimativa, mas ao certo, só as auditorias lá ao final desse processo. Grandes auditorias, né, doutor? Para poder Grandes descobrir o auditorias número pra certo. Descobrir o número certo de pessoas afetadas. Estão precisando Doutor, do porquê doutor, ler aqui. Estão precisando doutor. do porquê ler. Doutor, na sua visão como profissional, né, no advogado que representa essa população mais carente, o senhor vê o final feliz para essa CPMI? Olha, honestamente, eu vejo empenho, eu vejo esforço. Mas eu não sei se ela vai lograr êxito, porque há uma blindagem muito grande. A CPMI ela realmente não tem essa finalidade de concluir um processo, né? Ela vai achar elementos, achar subsídios para poder encaminhar aquele processo. É algo rigoroso, a gente sabe, tem um poder de polícia também, mas
honestamente, eu acho que precisamos de mais. Além da CPMI, precisamos do engajamento da Polícia Federal, do engajamento do Ministério Público e da própria Justiça a tratar essas pessoas da forma que elas merecem ser tratadas, né? Os aposentados ainda hoje estão assim meio desnorteados. Teve pessoas que ainda não sabem consultar, teve pessoas que foram até o INSS, mas têm uma dificuldade de saber a informação. O INSS, por sua vez, também trouxe os correios para essa possibilidade, para que a pessoa possa, nos correios, solicitar essa restituição, mas muitas pessoas vão ainda perder esse dinheiro e não vão conseguir reavê-lo, por falta de conhecimento, né? Então, de fato, eu acho que a CPMI tem a vontade, a gente percebe, a gente vê, a gente acompanha todo o esforço que eles têm, mas não sei ao certo se eles vão ter o êxito que a gente queria que tivesse. E sem falar também, Marciele, que a gente não vê a imprensa, a gente, quando acessa ali o YouTube para ver aquela manifestação deles, as sessões, que a gente não vê na imprensa em si, nos jornais. Quer dizer, a coisa fica muito abafada, né? Isso também tem muito a ver com a gestão. Eu já sempre digo que o grande problema do nosso país é a má gestão. Porque foram descobrir, isso veio à tona, uma denúncia, né, que saiu do Metrópolis, do jornal Metrópolis. Então, não deram atenção às denúncias que estavam vindo, e isso estava, e se não tivesse feito nada, estava aí continuando. Porque a imprensa, sem nenhum problema. Então, precisa ter também imprensa atuante, a gente tem que estar atento a isso. Em contrapartida, a gente vê que uma denúncia como essa, que não segue adiante, o senhor que trabalhou dentro do órgão do INSS, nós vemos diariamente pessoas tendo seu direito negado. Eu fundei a primeira Associação Cearense de Parkinson do Estado do Ceará, a ACP. E nós temos pessoas com Parkinson, que é uma doença neurológica, progressiva e sem cura. Eu, como paciente de Parkinson, sei o que é ter Parkinson. É você acordar de manhã sem movimento no corpo. É você, muitas vezes, querer falar e não conseguir, porque neurologicamente você tem alguma sequela, né? E você vê, doutor Renan, o INSS negando o direito do benefício dessas pessoas. O que eu queria perguntar ao senhor? Dentro do INSS, porque eu já acompanhei, enquanto assistente social, muitas pessoas para a prestação do benefício de prestação continuada. Acompanhei pessoas com câncer na cabeça que tiveram o benefício negado. Existe uma orientação dentro do INSS que tem um número X que se nega, a pessoa que está analisando o processo, ou vocês são obrigados a dar a todas as pessoas? E por que tantas pessoas com Parkinson, com Alzheimer, com câncer de cabeça, com fase terminal? Eu acompanhei um processo de uma senhora com câncer de cabeça, foram 2 anos. Eu fiz o recurso para a terceira junta de recurso. A gente fazia, eu colocava fotos, colocava como ela estava vivendo, né? Foram 2 anos até ser julgado. Quando foi dado a ela o direito de receber o BPC, ela tinha morrido fazia 1 semana, né? E aí ficou aquela sensação assim que nós lutamos. Frustrante, né? Impotência. A impotência. E o direito dela foi negado até o final, né? Como é que funciona essa máquina do INSS? Vocês são orientados a negar ou não? É engraçado que essa pergunta as pessoas me fazem rotineiramente. Já que você trabalhou lá dentro, me explica. Vocês ganham pela quantidade de negativas. Para negar? Né? Não existe essa orientação. O que existe hoje no INSS são alguns problemas que eu queria listar. Primeiro, o volume muito alto de perícias. A gente hoje tem pessoas que precisam de auxílio-doença, precisam do BPC, pessoas que estão dando entrada em aposentadoria da pessoa com deficiência e precisam passar por perícia, com perícias marcadas para setembro do ano que vem, aqui na nossa realidade. A fila está de 1 ano atualmente. Então, você imagina uma pessoa que sofreu um acidente, está afastado do trabalho, e a partir do 16º dia precisa do dinheiro do INSS, porque após o 15º dia o contrato de trabalho fica suspenso. Imagine essa pessoa precisando de uma perícia para receber o dinheiro com o qual ela vai pagar as contas, esperar 1 ano para fazer uma perícia. Esse é um dos grandes problemas. O segundo grande problema que eu identifico às vezes as pessoas não vão até o INSS com a documentação correta, infelizmente.
isso também é uma questão que envolve muito a parte médica. Quando a pessoa vai dar entrada em um pedido de auxílio, ela tem 2 momentos. Ela tem um primeiro momento que é com o seu médico assistente, a gente chama de médico assistente, aquele médico que diagnosticou o câncer, aquele médico que auxiliou na parte da fratura, da doença, e tem um momento com o médico perito. Muitos médicos assistentes, infelizmente, não fazem atestados de acordo com o que o INSS precisa. O que é que o INSS precisa? Qual a doença, qual o tratamento, o que é que foi feito, qual o tempo que essa pessoa precisa se afastar. Esse aqui é o ponto principal. E os médicos dizem, não, isso aqui não é atribuição minha, é atribuição do perito. Então, na hora que ele coloca essa atividade para o perito, ele está deixando a cargo de alguém que não lhe conhece. Então, é como se eu fosse fazer uma perícia de alguém, nunca vi essa pessoa, ela chega lá com um atestado de um médico também que eu não conheço, e eu vou ter que decidir quantos meses essa pessoa vai ter afastamentos. Né? É uma das grandes dificuldades que a gente tem. Então, essa parte da documentação ela é muito decisiva sobre o que a pessoa vai conseguir. E temos um elemento humano, que eu acho que aí é onde entra o que as pessoas falam. O tempo inteiro, esses peritos estão lidando com as mais variadas situações. Pessoas que tentam fraudar, tem aquela pessoa, enquanto servidor, que está frustrada, que não quer estar ali, né? E acaba descontando, infelizmente, no usuário, que é aquela perícia que ele sequer olha para a pessoa, que é um absurdo, que a gente escuta falar. E, infelizmente, isso é também potencializado em algumas situações pelo usuário. E aqui eu queria abrir um exemplo aqui para vocês de situação. Na época que eu era servidor, eu acompanhei uma vez uma perícia que o cara chegou lá com o braço esquerdo engessado. E aí foi aquela confusão, aquele burburinho. A médica quebrou o gesso do braço dele. Por quê? No atestado dizia que ele estava com o braço direito e ele estava com o braço esquerdo. Resultado? Mungango. Resultado? Mentira. Nem o braço quebrado ele estava. Então, isso também cria no perito aquela situação de que muita gente está aqui para fraudar. E acaba que o usuário de bem, aquela pessoa que precisa, de fato, vira vítima desse sistema, do tal do jeitinho brasileiro. Ele também está bem presente lá dentro do INSS. Mas doutor, assim, eu até concordo com a sua justificativa, mas eu tive 2 amigas, a Jana e a Raquel, que já faleceram. Quem é a Janja? Jana e a Raquel. Uma tinha 26, outra tinha 28 anos, uma com câncer na cabeça e uma com câncer na coluna. Todas 2 imobilizadas, todas 2 sofrendo muito. Era impossível um ser humano, até satanista, negar um benefício para 2 pessoas daquela. Então, quer dizer, foi uma luta tão ferrenha que a gente teve na época, que eu acho que já no final da vida delas, elas conseguiram esse auxílio. Por que é feito algo assim, sem empatia nenhuma? Tão moroso, vamos dizer assim. Tão moroso, porque é covarde, elas sofreram mais de 2 anos. As 2 foi praticamente assim, um negócio assim, uma atrás da outra. As 2 ficaram imobilizadas praticamente. E o INSS, para liberar aquilo ali, foi assim, foi covarde. O tempo foi covarde. Hoje, doutor, vou pedir licença. Vamos para o segundo bloco e voltamos já já, o senhor responde, tá bom? Fiquem ligados.